Então, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Boa noite. Ontem ferveu aqui em Portugal, né, com essa situação toda aí política. Só que a gente já sabia de fato que isso iria acontecer. Nós sabíamos que o seguro iria ganhar, né? E obviamente que eu desejo que corra tudo bem, que realmente esse governo consiga trazer boas ideias aí pro país. Só que infelizmente a gente sabe que a realidade não é bem assim, né, gente? Eu vou colocar para vocês uma análise política, onde eu fiz aí um estudo e falando o que que eu acho sobre isso, o que que eu acho que poderia ter acontecido, por que que eu acho que de uma certa forma a direita deu, né, esse cargo aí para a esquerda, até que ponto isso vai valer a pena ou não para eles. Isso a gente só vai saber daqui uns anos com essa nova aí realidade aqui em Portugal, aonde o PS ganhou aí para presidente. Lembrando que a gente sabe que o presidente, na verdade, ele não tem tanto poder aqui em Portugal, né? Porque aqui em Portugal o primeiro-ministro tem muito mais poder aí do que o presidente em certos aspectos aqui no país, ok? De qualquer forma, nós temos que respeitar, né, o voto das pessoas e pronto, gente. Acho que é isso. Acho que é um ciclo que já está resolvido aí e, de fato, a esquerda continua no poder aqui em Portugal. É importante que você deixe seu like, que você se inscreva. Vamos ouvir agora a análise que fala sobre o fato da direita basicamente ter entregado aí o cargo, né, de presidente para a esquerda aqui em Portugal. Olha só. Vou dizer uma coisa clara e sem rodeios. Os portugueses merecem a vida política que têm hoje. E digo isto não como ataque ao povo, mas como uma análise das escolhas, das omissões e das decisões que moldam o nosso país. Nas eleições presidenciais portuguesas de 2026, assistimos a um momento histórico. Na primeira volta, António José Seguro, do Partido Socialista, foi o mais votado com cerca de 1.741.258 votos, equivalendo a 31,2% do total. André Ventura, líder do Chega, ficou em segundo lugar com 1.315.913 votos, cerca de 23,52%. Outros candidatos que representavam a direita tradicional ou centrista também tiveram percentagens expressivas, como João Coutinho de Figueiredo, com cerca de 15,98%, Henrique Gouveia e Melo, com 12,32%, e Luís Marques Mendes, com 11,32%. Esta dispersão de votos entre candidatos de centro e direita tradicionais mostra que havia uma base de eleitores que não apoiava Ventura, mas também não se unificou em torno de um só nome. No segundo turno, realizado em 8 de fevereiro de 2026, os resultados oficiais mostram que António José Seguro venceu de forma significativa com 3.482.481 votos, cerca de 66,82% total, enquanto André Ventura obteve 1.729.381 votos, equivalente a 33,18%. Estes números dizem-nos várias coisas importantes sobre o momento político em Portugal. Primeiro, Seguro obteve uma vitória larga, consolidando mais de 2/3 dos votos válidos, o que representa um claro desejo da maioria dos eleitores por um presidente mais moderado e de continuidade institucional. A diferença entre os votos de Seguro e Ventura no segundo turno foi de cerca de 1,75 milhões de votos, uma margem considerável. Segundo, apesar da derrota no segundo turno, Ventura conseguiu alcançar um número absoluto de votos muito superior ao que o seu partido obteve na primeira volta ou nas legislativas anteriores, o que mostra que há um segmento do eleitorado que procura opções fora do establishment tradicional e que se mobilizou para votar em alguém considerado anti-establishment. Terceiro, grande parte dos eleitores que não queriam votar em Ventura na segunda volta vieram dos votos dispersos da primeira volta, de candidatos como Coutinho de Figueiredo, Gouveia e Melo, Marques Mendes e outros. E acabaram por convergir no sentido de se opor ao Chega, votando em Seguro ou optando por não votar. Essa realidade mostra que a direita tradicional não conseguiu unir o seu eleitorado em torno de um único nome alternativo. E em vez de usar essa dispersão como base para construir uma candidatura forte, acabou por ver esse eleitorado migrar em maior número para o candidato mais moderado. Outro ponto relevante é a alta abstenção. No segundo turno, quase metade dos eleitores inscritos não votou, o que indica uma desaprovação ou desinteresse significativo pelo processo eleitoral, um fator que também impacta a interpretação política desses resultados e que não deve ser ignorado. Os resultados colocam agora várias perguntas para o futuro imediato da política portuguesa. Como ficará o Chega depois desta eleição? Por um lado, Ventura e o seu partido reforçaram a sua posição no debate político nacional ao ultrapassarem os seus resultados anteriores e atingirem mais de 1,7 milhões de votos no segundo turno.
Isto mostra que existe um eleitorado cada vez mais mobilizado por determinadas questões e insatisfeito com os partidos tradicionais. Por outro lado, não terem conseguido chegar à presidência indica que, apesar do crescimento, há limites às propostas e à aceitação pública de um projeto considerado mais radical e anti-establishment nas urnas nacionais, num cargo que simboliza a estabilidade. Quanto à direita tradicional, representada principalmente pelo PSD e por figuras como Marques Mendes ou Gouveia e Melo, a análise é igualmente importante. A direita tradicional não conseguiu transformar a dispersão dos votos entre os seus candidatos em uma candidatura de unidade no primeiro turno, nem posteriormente formar uma frente clara de alternativa que fosse além de simplesmente votar contra uma determinada opção. Os seus apoiantes não convergiram em um único candidato que pudesse concorrer mais fortemente com Seguro ou até competir de forma credível no segundo turno. Isso reflete uma falta de liderança clara e de coesão estratégica na direita tradicional, que agora terá de refletir sobre como se reorganizar politicamente para os próximos ciclos eleitorais. Quando digo que os portugueses merecem a vida política que têm, refiro-me ao fato de que o eleitorado, por meio das suas decisões nas urnas, escolheu não unir a direita em torno de uma alternativa. Optou por dar maioria ao candidato moderado e, ao mesmo tempo, ampliou o espaço para o debate sobre opções políticas fora do centro tradicional. Isso é um reflexo direto das escolhas feitas pelos eleitores e pelas lideranças partidárias. E aqui está a pergunta que fica no ar. Até quando a direita tradicional vai continuar a preferir manter uma estratégia defensiva, em vez de desenvolver uma representação efetiva e coerente de uma parte significativa da população? Até quando vamos aceitar que tudo siga na mesma, com uma alternância aparente, mas sem mudanças estruturais reais? Política não é torcida. Política é consequência. E quando as consequências são sempre as mesmas, talvez seja porque as escolhas também são sempre as mesmas. E, em última análise, são responsabilidade de quem as fez. Análise feita por Marcos Logum. Esta é a força do Portugal inteiro! Portugal! A minha primeira palavra é de pesar pelas 15 vidas perdidas causadas pela catástrofe que nos atingiu. Os 2,5 mil milhões de euros prometidos para a reconstrução têm de chegar ao terreno agora. Não aceitarei burocracias que impeçam a chegada dos apoios a quem já perdeu tanto ou mesmo tudo. Visitarei as zonas afetadas para garantir que esses apoios estão a chegar. Não vos esquecerei e não vos abandonarei. Aceito com muita humildade, enorme emoção e confiança que os portugueses acabam de me confiar. Ser o seu Presidente da República. O Presidente de todos os portugueses. Dos que votaram em mim, dos que fizeram outra opção, dos que ainda não votaram e dos que optaram por não votar. A todos saúde por igual, como Presidente eleito da República Portuguesa. Como democrata, todos os que concorreram comigo neste processo eleitoral merecem o meu respeito. Como futuro Presidente da República, acrescento que a partir desta noite deixámos de ser adversários e temos agora o dever partilhado de trabalhar para um Portugal mais desenvolvido e mais justo. Os vencedores desta noite são os portugueses e a democracia. A maioria que me elegeu extingue-se esta noite. A minha lealdade à Constituição da República, o nosso chão comum que nos permite viver em paz e em liberdade como comunidade, quaisquer que sejam as nossas ideias. Que reafirmo a natureza independente da minha ação, tratando por igual todos os partidos políticos e todos os parceiros sociais. Reafirmo a promoção de relações profícuas
com o Parlamento e com o Governo. Prometi lealdade e cooperação institucional com o Governo, cumprirei a minha palavra. Não há desculpas. Portugal tem uma oportunidade única para que os partidos políticos, o Parlamento e o Governo encontrem soluções duradouras para resolver os graves problemas que enfrentamos. Na saúde, no acesso à habitação, na criação de oportunidades para os jovens, no combate à desigualdade entre homens e mulheres, na diminuição da pobreza, na criação de riqueza e de melhores condições de vida para todos os portugueses. Como eu sempre disse durante a campanha e volto a dizer, ou a política serve para resolver os problemas das pessoas, ou não serve para rigorosamente nada. Falo-vos com o coração cheio. Cheio de gratidão, cheio de emoção, cheio de responsabilidade. E quando olho para este momento, lembro-me de onde vim. Recordo o menino de uma pequena vila do interior, filho de uma família simples, que aprendeu o valor do trabalho, da honestidade e da palavra dada. Já não é possível, ainda faltam fechar alguns consulados, mas nesta altura a contabilidade é de 1.700.000 votos para André Ventura. A oportunidade, há poucos minutos, de conversar com o Dr. António José Seguro, a quem transmiti as felicitações pela vitória eleitoral e também os votos de um grande mandato. Independentemente de termos sido adversários nesta segunda volta, o sucesso de António José Seguro à frente de Portugal será o sucesso de todos. E tive a oportunidade de lhe transmitir isso mesmo. Tive também a oportunidade, nos últimos minutos, de falar com o atual Presidente da República, o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que transmitiu também a felicitação pelo resultado que tivemos, pela campanha que foi feita, pelo caminho que foi trilhado. E aos dois desejei uma transição de poder em Portugal que permitisse a consolidação da nossa democracia e, sobretudo, um caminho que acho que todos querem de desenvolvimento e de prosperidade. Terminamos esta campanha a lutar contra todo o sistema político português. Acho que é justo dizer que lideramos de forma clara, com uma vitória na primeira volta de todo o espaço não socialista em Portugal. Conseguimos mobilizar uma parte do país contra um sistema de 50 anos montado de bipartidarismo que se verificou nesta segunda volta ainda mais intenso e ainda mais feroz, e conseguimos dizer aos portugueses que talvez pela primeira vez em 50 anos havia uma alternativa que não era do espaço do PS e do espaço do PSD. Liderámos a direita, vamos liderar a direita em Portugal. Entramos nestas eleições com o objetivo de vencer. É sempre assim que fazemos neste partido e é sempre assim que fazemos neste movimento. Não vencemos. Não vencemos, e isso deve significar, como sempre foi, o reconhecer de que temos que fazer mais e de que temos que trabalhar mais para convencer todos de que a mudança faz falta. Mas mesmo não vencendo, este movimento, este partido, esta força, teve o seu melhor resultado de sempre na nossa história. Tivemos o melhor resultado sempre da nossa história e acho que é justo dizermos, olhando para o resultado desta noite, em que superámos a percentagem da Aliança Democrática nas últimas eleições legislativas, é justo dizer que, não tendo vencido estas eleições presidenciais,
é justo dizer que os portugueses nos colocaram no caminho para governar este país. Ventura segue em frente! Ventura segue em frente! Ventura segue em frente! Essa aqui é tua gente! Ventura segue em frente! Essa aqui é tua gente! Ventura Subimos mais de 30% dos votos em relação à primeira volta das eleições presidenciais. E tivemos mais 300 mil votos do que nas últimas eleições legislativas em Portugal. Ultrapassámos com 33,2% os 31% da AD nas últimas eleições. Acho que a mensagem dos portugueses foi clara. Lideramos a direita em Portugal, lideramos o espaço da direita em Portugal e vamos em breve governar este país. Vamos em breve governar este país. Hoje, os nossos compatriotas escolheram ainda o caminho da continuidade. Escolheram eleger um presidente da área do Partido Socialista que representa a continuidade do sistema político tal como o temos e o conhecemos em Portugal. Discordámos nisso, lutámos contra isso, entendemos que isso era o caminho errado. Mas travámos o bom combate. Travámos a batalha com as armas que tínhamos, fomos terra a terra procurar convencer os portugueses, com o sistema inteiro contra nós, procurámos convencer, mobilizar, mostrar que era possível outro país. Com uma grande parte do país, da Europa e do mundo contra nós, com Bruxelas contra nós, com todos contra nós, conseguimos ainda assim o melhor resultado de sempre. Não vencemos, mas estamos no caminho dessa vitória. Nunca fui na minha vida política de procurar olhar para resultados de forma diferente. O resultado de hoje deu-nos, ao mesmo tempo que consagrou um novo Presidente da República, deu-nos um enorme estímulo para trabalhar, para continuarmos a trabalhar nesse projeto que é transformar Portugal. Queria deixar uma palavra muito especial. Não só a todos aqueles que, contrariando um sistema inteiro, se mobilizaram para nos fazer um país diferente, quiseram lutar por um país diferente e acreditaram num país diferente, que não foram intoxicados nem se deixaram intoxicar. Permitam-me um cumprimento muito forte a uma outra grande mobilização que tivemos, que foi a vitória nos nossos emigrantes espalhados pelo mundo nestas eleições presidenciais. Eles sabem às vezes melhor do que nós o que é esse sofrimento pelo país, o que é esse amor ao país e o que é esse trabalho pelo país. Eles sabem o que é não querer mais socialismo e sabem o que é que PSD e PS fizeram ao país nestes últimos anos. Eles têm sido o nosso farol e hoje, apesar de todas as circunstâncias, apesar de os fazerem andar milhares de quilómetros, voltaram a ser o nosso farol. Mas acho que não devemos olhar para isto apenas na perspectiva do que vencemos, mas também do terreno que temos que galgar ainda para poder definitivamente chegar ao que queremos, que é transformar Portugal. A política nunca foi nem sobre lugares, nem sobre números. A política é sobre transformar a vida de um país que amamos. A vida de um país que nos deu o nosso chão comum, que nos dá o nosso amor e o nosso orgulho e que queremos transformar. Talvez hoje não tenhamos conseguido ainda chegar a essa meta,
mas fizemos um caminho essencial para liderar todo o espaço que se opõe à herança do Partido Socialista. Fizemos um caminho essencial para denunciar um sistema podre de corrupção, decadente e degradado que há em Portugal. Fizemos o suficiente e o caminho que ainda temos que fazer para dizer aos jovens que vale a pena ficar neste país e aos nossos lá fora que vale a pena voltar para este país. Fizemos o suficiente para mostrar a quem trabalha que este tem que ser um país deles. Fizemos o suficiente para dizer que temos que mudar na justiça, na educação, na saúde e em muitas de outras áreas. Fizemos o suficiente para dizer que não nos ajoelharemos, nem deixaremos que nos humilhem nunca mais. E acho que este movimento que se consagrou nestas eleições é o símbolo de um Portugal que vai, cedo ou tarde, ser transformado. Deixem-me terminar para o país todo saber aquilo que pensamos e aquilo que penso. As eleições são sempre um momento de escrutínio e de participação. As eleições são sempre um momento em que quem está do outro lado decide o que quer para o futuro do país. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu sinto, e sei, e pressinto, que pode demorar mais ou pode demorar menos, que pode demorar mais mês ou pode demorar menos mês. Mas sinto que este movimento é imparável e sinto que cedo ou tarde Portugal vai mesmo mudar. Com esta votação vai liderar a direita que está no caminho para liderar o governo, a sublinhar a percentagem